Quesito F é o trabalho, né? O trabalho no ideal, né? Admitida a ideia do vislumbre ideal. Então, a primeira instrução seria com relação aos menores, né? Então, todos eles, né, deve-se admitir uma inocência, né, uma espontaneidade natural. Então, quando se vê, né, uma criança, a indicação é que haja, né, o contato, né, físico, seja ele por palavras, dentro de uma perspectiva humana. Então, por essa etapa, na minha opinião, eu não vou ficar muito contente. Por quê? Porque essa demonstração ela advém da criança, né? Não é de um ímpeto sem natureza. Então, você dizer sobre as palavras que Jesus usou, a criança própria vai procurar uma segurança, né? Por quê? Porque de um coração puro, né, há a questão da separação, que exclui um pensamento egoísta e que vai gerar orgulho num caso futuro. Então, obviamente, né, a infância, na minha infância, ela teve esse rótulo. Por quê? Porque era uma forma de a justiça encontrar o direito. Então, a comparação ela não tem qualidade, porque a consideração do corpo, né, ele não tem uma frequência correta, né, porque ele admite um pensamento que renasce, obviamente admitida qualquer tipo de imperfeição, qualquer comportamento não direcionado a uma lógica do bem viver, e a questão do trabalho do corpo. Então, a exatidão, né, da realidade por essa etapa, ela é uma questão de trabalho porque existem crianças. Então, a manifestação da atualidade, por exemplo, ela oferece essa imagem gratuitamente. Eu não tenho o que dizer a respeito disso. Por quê? Porque a questão da identidade física da criança, por exemplo, ela não se mostra numa questão original. Por quê? Porque a sabedoria ela é uma obra profunda. Então, a necessidade, por exemplo, de uma delicadeza com a criança, ela é algo que renasce dentro de mim, né, dentro da minha pessoa. Por quê? Porque a minha mãe ou um eventual filho que eu tenha, né, eles vão precisar de uma forma de cativo. Isso não tem um desprendimento, né, de graça no meu querer. Então esse encontro, né, ele é um traço viril, né, nas ideias de uma pessoa muito experiente. Porque isso faz que eu conheça, né, o processo anterior. Então essa necessidade ela é um princípio inteligente, né, dentro das pessoas. Porque ele resiste, ele é uma forma de resistência muito forte no corpo. E isso se encontra nas crianças sobre a própria ideia que elas têm da vida. Então, uma deficiência na consciência, por exemplo, ela vai transmitir, né, uma distração na qual a própria faculdade ela não conserva, né, a premissa do que se encontra, do que vai suceder, do que lhe sucede. Então, o esquecimento de uma tendência, por exemplo, eles se referem ao processo anterior, né, numa maneira mais profunda, né, uma maneira de renascer. Obviamente isso não tem um sentido, mas eu vou explicar mesmo assim. Quando uma pessoa nasce, né, essa ideia ela tem um impulso maior. Por quê? Porque a pureza não tem identidade.
Então, a ideia, né, é verdadeira na criança. Por quê? Porque essa ideia ela tem um fundo adormecido. Então, a acessibilidade ela modifica, né, o movimento das coisas, das pessoas. E isso, para as pessoas mais velhas que cuidam, ela se torna um pouco mais fácil. O homem, né, ele tem esse tempo de inocência. Então, Gabriel, né, ele adapta a verdade por conta desse argumento de processo anterior. E a criança, ela procura esse rótulo também com bastante frequência. Então, um outro quesito seria a questão do problema, né? Então, a questão do problema, ela encontra, né, um objeto no aprendizado. Por quê? Porque um mundo antigo não tem mais do que uma classificação teórica da própria lei. Então, se você citar, por exemplo, o adultério, né, ele vai ter um efeito no sentimento, né, mais profundamente, na questão da criança. Quem vai sofrer é a criança. Então, Gabriel, né, ele emprega esse desígnio violento, né, dentro de um pensamento. Por quê? Porque se alguém possui uma vergonha, né, com relação ao ideal, trata-se simplesmente daquela terminologia, né, que encontra na vagueza o acompanhamento de santos, né, de vertentes, de fatos que não sucedem uma teoria razoável. Então a verdade, nesse sentido, ela é também uma forma de pensamento. Porque não há um pensamento, né, que Gabriel não queira dizer, independente do estado em que é colocado alguma ideia, seja ela pura, impura, verdadeira ou falsa. Então, a condução natural de uma teoria de sofrimento, né, ela é importante que haja uma distinção. Então, à medida que a ideia ela é empenhada para o mau caminho, há o avanço moral. E, objetivamente, ela vai se tornar mais clara. Então, se houver a energia nessa questão positiva, que apresenta situações na qual subsista, numa questão teórica, o desafio, o sentimento ele se torna mais forte e alegre. Então, o problema, né, ele não tem uma resolução, ele tem uma solução. Mas o que eu vou colocar? Eu vou pedir uma resolução. Por quê? Porque o efeito da vontade é uma coisa faltante no mundo, né? E essa culpa, né, ela não reage ao cometimento de um crime. Então, em resumo, né, o homem ele não concebe a ideia do próprio pensamento. Por quê? Porque esse progresso já obsta de uma realização, já está feito. Então, o pensamento num ato reflexo, ele é o progresso do final. Então, a questão do problema, né, com toda a força, ela é um trabalho. E na outra é o que se faz depois. Então, Gabriel ele é uma pessoa boa, né, porém, ele não pensa bem a respeito do homem. Então, a questão da virgindade, por exemplo, ela tem um sentido histórico, né, proveniente de tempos registrados no passado, né, que procuram, né, essa tradição que ele tanto busca. Então, você lavar as mãos por uma falta de decisão, ela viola, né, um caractere da classificação. Por quê? Porque o problema, né, na questão da virgindade, ela diz
né, ela ora, a família, né, a proximidade, né, a teoria, a prática, uma ideia, a abrir mão, né, coisa que Gabriel fez em nome da tradição. Então, obviamente, o que sucede é uma espécie de hipocrisia, né? Por quê? Porque louvar a Deus, se eu citar dessa forma, é fazer com que a alma se desprenda do corpo. Então, esse chamamento, né, em nome dessa pureza, ela suja, né, esse ideal. Né? O mau pensamento, né, os crimes, né, os furtos, a falsidade, ela sucede no homem, né, essa decisão. Né? É uma questão teórica. Então, o homem, né, ele se aproxima de outro homem e procura uma comparação, né, naturalmente negativa. Por quê? Porque essa cegueira, né, ela é esse progresso. Então, o próprio discurso de Gabriel, ele se dirige, né, à mesa do café da manhã. Por quê? Porque não existe, né, uma teoria exterior ao corpo que tenha uma qualidade identificável no próprio interior. Então, por exemplo, assim, se eu citar que os negros, eles negligenciam, né, Jesus, porque naquela época de Jesus não se tinha, né, esse aparato de um corpo negro. No caso, uma pessoa negra torna-se uma questão fácil, né, de se exteriorizar a ideia moral. Por quê? Porque essa ilusão, né, é a própria identidade. Então, o que permanece, né, é a questão do crime, nessa ideia de trabalho fazendo relação com a pureza. Então, Jesus, no caso, ele ensinou, ele trouxe essa ideia. Então, numa questão moral, né, relativa agora à pureza ipsis literis, o que o Gabriel chama de processo anterior, né, a ideia vai trazer a salvação. Por quê? Porque a lei, tanto para Gabriel como André, ou para as mulheres todas, né, é uma questão de alusão, dando sentido que esse objeto negativo, ele faz parte de um mundo que não quer que exista, que não se quer que exista. Então, o objetivo, né, é conduzir a terminologia. Por quê? Porque essa situação não vai se encontrar perfeita jamais. Então, uma meta, né, ela é a crença do apoio ao negativo. Então, o que se falseia é uma forma de imposição numa questão final. Por quê? Respondo. Porque acreditar, né, que se pode ter um objetivo fazendo com que o coração esteja à frente, né, obviamente vai resultar na teoria do crime. Né? Essa seria a pureza maior. Mas isso não cria, né, um princípio onde a aparência seja a ideia maior. Então, as conclusões são opiniões no seguinte sentido: credo, esse mundo é um escândalo. Ou, por exemplo, professor, eu não entendi, né, o teorema, né, seja ele qual for. Né, eu não entendi a fórmula. Por mais que a questão seja simplesmente ler. Né. Então, cuidado referente à delicadeza,
né, tanto onde se queira alcançar alguma coisa, ou para com uma criança, né, ou simplesmente um descobrimento, é a questão da salvação, né? Ou seja, o cometimento de um crime, ele pergunta sobre a salvação. Então, citado Talião, a lei de Talião, né, a atualidade ela impera uma justiça mais fatalista, que questiona, né, quem foi Talião. E para mim não interessa se Talião é alguém ou o que seja essa lei, porque pouco importa, né, essa mudança que pode ser feita no mundo. Então, uma opinião vulgar, né, ela se choca com a moralidade. A atitude que a palavra impõe é do conformismo que as pessoas têm em trazer à tona um problema como esse. Porque, obviamente, existe, né, a motivação suficiente. Porém, ela não tem uma teoria válida, né, porque o arrependimento por essa égide, ele funciona e ele está dentro dessa natureza também. Então, se você citar aquele dito que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né, ele tem um sentido, né, de conceito empregado dentro da terminologia que é feita a tentativa de imposição diariamente. Então, a questão viciosa dentro da imperfeição, por exemplo, ela não repercute, é fato, mas é o resultado efetivo de qualquer busca. Então, a questão do fato de Jesus, por exemplo, é sobre essa questão. Então, o comportamento das árvores que dão mais frutos, eles possuem esse entendimento, na qual a obrigação é a própria prática. Então, a necessidade, ela existe como um animal selvagem. Porque o contato da falta de comportamento, né, é uma compreensão inconveniente. Então, o sofrimento, ele é ipsis literis o remédio do bem. Então, a questão da serventia do problema, por exemplo, ela é uma prova para outra pessoa. Então, o homem, né, se assim eu posso chamá-lo, ele desaparece, porque ele castiga, né, porque ele é cruel, porque não há nele a necessidade de impor o castigo a outra pessoa. Então, se eu citar todos os homens, né, e dizer que todos eles poderiam ser felizes, seria um estado muito avançado, porque essa progressão ela independe do motivo, né? Então, a pessoa se encontrar sozinha no meio do mato, né, seria uma questão na qual o próprio movimento atual e consequente serviria de instrumento para essa justiça divina. Porque o desfazimento de uma punição, ele não existe. Porque o pai de Gabriel, que sofre essa lei de Talião, por exemplo, ele procura numa terminologia, né, que busca em mim, né, um objetivo. Ou seja, o absurdo ele é tomado ao pé da letra. O que significa simplesmente que precisa ser destruído esse poder. Porque ele não serve mais do que a identidade referente à visão. Pronto?
Então, a instrução, né, ela vai se remeter, né, a essa teoria imposta por Gabriel. Então, uma observação que tem que ficar clara. A ideia da espada. Né? Porque quem mata pela espada, perece pela espada. E, substancialmente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Independentemente do emprego que alcance uma égide dentro da profundidade, seja ela ao próprio corpo, seja ela a uma ideia vaga e sem sentido. Então, para finalizar, a questão F, né, é a questão das outras pessoas, né, que se admitem e se julgam capazes de observar uma teoria na qual o efeito, né, é a busca de si próprio ainda, felizmente ou infelizmente. Aí já vai tratar de uma escolha, né, porque a hipótese do que se vê como uma força que obtém, numa escolha certa, a profundidade da vida, né, vai acabar encontrando na morte um caminho seguro. Seria isso, basicamente. Ponto final.